Boa tarde, galerinha do nono ano. Aqui quem fala é o Everton, professor de Educação Física, e hoje a gente vai falar um pouco sobre práticas corporais de aventuras. Da unidade 4 do livro, conteúdo do capítulo 1, Corridas de Aventura. A gente vai conversar hoje um pouco sobre esse conteúdo, esporte de aventuras. Corridas de aventura, que é considerado, são aqueles esportes praticados na natureza. A gente vai falar o que é corrida de aventura, são aquelas competições multiesportivas, são competições que envolvem várias modalidades de esporte de aventuras em gerais. São realizados no ambiente natural, que são florestas, são consideradas aquelas corridas praticadas em serras, são canoagem que é praticada em ar livre, em lagos ou praias, ok? Mountain bikes também vamos falar que são considerados também um esporte de aventuras praticado na natureza. Tem como característica uma lógica complexa, tanto na organização dos eventos como a formação e preparação das equipes de atletas. Origem histórico da modalidade. As origens das corridas de aventura estão ligadas à corrida multiesportiva, como eu falei, corridas em montanhas, canoagem, mountain bike, realizada na Nova Zelândia, chamada de quart to quart. A primeira edição aconteceu em 1980 e foi o primeiro evento multiesportivo realizado junto à natureza. A corrida foi criada durante uma conversa em que os interlocutores souberam que os norte-americanos estavam criando um desafio selvagem. O próximo passo na procura era intermediar os desafios e conhecimentos do limite humano com o intuito de vencer os americanos. Então tinha aquela rivalidade dos americanos e aqueles moradores de Nova Zelândia. Então, esses dois países, no esporte de natureza, tinham um confronto muito grande. Então, as pessoas que moravam na Nova Zelândia tinham uma rivalidade com os americanos em tentarem vencer, porque os norte-americanos, em todos os esportes, tanto os esportes selvagens da natureza, como os esportes praticados em ar livre, eram uns contra os outros. Então, o A-Coast e outras corridas conhecidas como o Alpine Ironman foram criadas logo depois. Os americanos lançaram o Alaska Marathon, que era considerado escaladas. Com o início de 1983, enquanto o quart to quart se tornou um dos mais prestigiados eventos multiesportivos, o Alaska Marathon, o Mountain Wilderness, não ficou muito conhecido. Então os americanos aí eles já começaram a ter uma queda nos esportes. Quando começou a criar o Alaska Marathon, eles já começaram a ter uma caída por conta que as pessoas que moravam na Nova Zelândia já começavam a ver o esporte um pouco mais diferente. Então aqui a corrida de aventura no Brasil já foi um pouco diferente. Em 1987 o empresário Alexandre Freitas trouxe o esporte para cá, envolvido há 17 anos no mundo das finanças. Ao participar de uma corrida de aventura na Nova Zelândia, gostou tanto que vivenciou e quis resolver implantar em nosso país. Então aí deu certo. Então aí a corrida de aventura já começou a ter um novo padrão. Então Alexandre criou a Sociedade Brasileira de Corrida de Aventura, que é a SBCA, organizadora da primeira corrida de aventura brasileira. Teve expedição na Mata Atlântica, que é a EMA, cujo conceito é unir o esporte, a aventura e a preocupação com as conscientizações ambientais. Então, o Alexandre não só criou a Associação Brasileira de Corrida de Aventura, mas teve aquele conceito de preservar e conscientizar as pessoas de ter preservação no ambiente. Então, através do esporte, muitas pessoas já começaram a ter a conscientização ambiental, já começou a preservar a natureza. Então, os tipos de corridas de aventuras, os tipos são considerados treng, corrida ou caminhada longa em trilhas ou estradas, vencendo desníveis
topográfico. Então, essa é a primeira modalidade. A segunda modalidade que a gente vai falar aqui também é mountain bike, muito conhecida no Brasil e no mundo todo, que são trechos percorridos em bicicletas, e a canoagem, que é uma modalidade olímpica, trechos de rios, mar ou lagos percorridos em canoas, caiacos, balsas de rafting. Então, mountain bike, trem, canoagem, a canoagem é um dos esportes olímpicos. O trek, a primeira modalidade, é uma modalidade de caminhada feita em locais que possibilitam o maior contato com a natureza. Trata-se de uma atividade física que tem por próprio objetivo explorar trilhas e montanhas, podendo ser realizada em caráter de lazer ou competições por qualquer pessoa saudável, que possui o mínimo de preparo físico. Então, o trek é uma modalidade em que as pessoas, para terem um preparo físico, eles praticam muito. Aquelas pessoas que gostam de caminhar, é uma modalidade recomendada. Eles utilizam muito montanhas e trilhas naturais. Um exemplo de trilhas nas serras. Então, essa modalidade, se eu for fazer uma caminhada e fazer uma trilha na serra, começa a ser chamada de trek, essa modalidade praticada. Como objetivo, eu falei, explorar as trilhas. A origem do trem. O trem teve sua origem no início do século, onde os primeiros trabalhadores holandeses que colonizavam a África do Sul praticavam o esporte como meio de deslocamento na região, mas com a conotação de sofrimento e resistência física, uma vez que consistia o único meio de locomoção na época. Então, eles andavam muito. Então, essa é a foto dessa modalidade do trek. A gente vê eles praticando já essa modalidade em montanhas, e lá na frente a gente vê uma montanha coberta de gelo. Mountain bike também é uma modalidade muito conhecida. Mountain bike é um esporte que envolve resistência muscular extrema, destreza, concentração e autossuficiência. Como é comum a prática do esporte em locais isolados, os aspectos de autossuficiência é importante para que o ciclista consiga realizar pequenos reparos em suas bicicletas. E concentração, por ser um esporte que exige muito psicológico e enfrenta diversos obstáculos, como pedras e rochas. A mountain bike surgiu da curiosidade, da ânsia por aventuras nos norte-americanos. Como eu falei, os norte-americanos tinham essa ânsia de ter muitas práticas de esportes. Surgiu na América, na década de 1970. Foi nos estados da Califórnia que os ciclistas que buscavam uma experiência diferente do asfalto, das estradas, resolveram enfrentar trilhas e terrenos acidentados com suas bicicletas. Então, a história do mountain bike começou aqui pelos norte-americanos. Avancini é um dos ciclistas mais conhecidos no mundo. Essa é a foto dele, numa competição de mountain bike. A gente vê também aí vários rochas na modalidade no caminho, que são barreiras para os ciclistas conseguirem passar. Então, é uma modalidade que exige muita resistência muscular. Okay? E para a última modalidade, a canoagem. É um esporte olímpico, não se esqueça, é um esporte praticado no mar, em rios ou lagos. E desprezo com o uso de um caiaque ou de uma canoa. Os canoístas usam um remo de um ou duas pás para mover a embarcação. Desde 1936, o esporte é também uma modalidade olímpica, como eu falei. A origem da canoagem. A canoagem é um esporte náutico praticado com canoas ou caiaques. Surgiu lá na Groenlândia, onde canoas eram usadas por os esquimós como os veículos de pescas e trabalhos. As canoas foram desenvolvidas primeiramente pelos povos nativos da América do Norte. Então, todos os esportes praticamente foram criados pelos americanos. Tá aí a imagem de a Olimpíada, considerada uma observação. Tem vários tipos essa modalidade exige de individual ou dupla. Essa imagem que eu botei dupla, os canoístas utilizando as canoas em uma competição olímpica. Também utiliza muita resistência dos membros superiores. Então, essa praticamente foi
O conteúdo de hoje foi praticamente corrida de aventura. Eu citei aqui os 3 esportes mais praticados na corrida de aventura: mountain bike, o extremo, e a canoa, que é a canoagem, um dos esportes mais praticados pelos brasileiros, e uma atividade física bastante conhecida e saudável para as pessoas. Então a gente viu um pouco da história das 3 modalidades e a sua origem. Então a atividade vai ficar, atividade 1 da página 386 do capítulo 1, ok? Vai falar lá das 3 modalidades, vocês vão responder as questões falando um pouco dessas modalidades praticadas pelas pessoas, ok? Então, vou encerrar essa aula por aqui, falando um pouco desse conteúdo de esporte de aventura. São corridas de aventuras e muitas modalidades, situei só 3, então vocês vão fazer essa atividade. Então, vou terminar a aula de hoje por aqui. Uma boa tarde, até a próxima aula.